TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira agora os destaques da edição de hoje. Tribunal de Contas de Sergipe vai fazer auditoria em contrato de concessão dos serviços de gás natural no estado. Mais tempo. TCE prorroga prazos para recebimento das prestações de contas dos gestores e jurisdicionados. Fiscalização do dinheiro público. O balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, a convidada de hoje é a promotora do Ministério Público Estadual da área do Direito do Consumidor, Eusa Missano. Essas são as nossas manchetes e você verá a partir de agora no TCE na TV. Olá! O TCE de Sergipe anunciou que vai auditar o contrato de concessão do fornecimento de gás natural no estado. O objetivo da Corte Sergipana é avaliar a possibilidade de redução dos valores cobrados ao consumidor pelo serviço prestado através da Sergás. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. O Tribunal de Contas do Estado determinou uma auditoria especial no contrato de concessão da exploração do gás natural em Sergipe, que atualmente pertence à Sergás. A auditoria foi sugerida por técnicos do Tribunal de Contas depois de uma inspeção de rotina na concessionária. A sugestão foi acolhida pelo conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, que é responsável pela área de controle e inspeção. Os técnicos da terceira CCI me sugeriu que deveríamos, dentro dessa auditoria ordinária, fizéssemos uma auditoria especial no contrato de concessão do serviço de gás aqui no estado de Sergipe. Eu autorizei e assim foi feito. Os técnicos já pegaram o contrato de concessão com todas as suas modificações e a partir daí nós vamos analisar o contrato aqui no tribunal. O contrato tem validade de 50 anos, contados a partir da data de assinatura. O próximo passo agora será uma reunião entre os técnicos do TCE para determinar a metodologia que será utilizada para analisar todos os termos e condições do documento. A auditoria pode promover mudanças não só no formato do contrato. Uma ação realizada pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina resultou na redução de preços do gás comercializado. Nós estamos com um técnico aqui do tribunal que vai a Santa Catarina essa semana, se reunir com os técnicos que fizeram o trabalho lá no estado de Santa Catarina, um trabalho semelhante a esse. E após essa reunião, assim que esse técnico chegar com as informações colhidas lá em Santa Catarina, nós vamos nos reunir para ver qual é a metodologia de trabalho para que nós possamos auditar o contrato de concessão do gás aqui em Sergipe. Para você ter uma ideia, em Santa Catarina, após o Tribunal de Contas julgar esse processo, houve uma redução para o consumidor final em 20% do preço do gás lá em Santa Catarina. Isso foi um dos benefícios, fora outros que veio com essa auditoria lá em Santa Catarina. Aqui em Sergipe, eu não sei ainda, está muito prematuro para falar, mas com certeza trará benefício para o estado. Vale ressaltar que a concessionária Sergás é uma sociedade de economia mista, da qual participam como acionistas o governo do estado, Gaspetro e Mitsui Gás e Energia do Brasil. E depois do intervalo, você vai ver, TCE prorroga prazos para recebimento de prestação de contas. E ainda tem o balanço dos processos julgados nas sessões das câmaras e do Pleno. Não saia daí, a gente volta já! Memórias,
Tribunal de Contas de Sergipe. Nascida no município de Estância, no dia 3 de fevereiro de 1942, a assistente social Maria Isabel Carvalho Nabuco Dávila foi nomeada conselheira do TCE em outubro de 2001 pelo então governador do estado, Albano Franco. Com várias ações na área social e uma gestão que prezou pelo controle de gastos, Maria Isabel Nabuco foi a primeira mulher na história a assumir a presidência do Tribunal de Contas de Sergipe. Ao completar 70 anos, em 2012, Maria Isabel deixou a Corte de Contas para se aposentar. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Estamos de volta e desta vez a gente destaca a iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de prorrogar os prazos para que gestores e jurisdicionados façam a prestação de contas. A iniciativa foi motivada após a implantação do novo sistema de informática. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O TCE prorrogou os prazos de prestação de contas referente aos meses de janeiro a junho de 2017. A prorrogação foi autorizada levando em consideração a implantação do novo sistema de informática. Assim, o prazo para a prestação de contas do mês de janeiro passa a ser até o dia 30 de abril. Já a prestação de contas referente ao mês de fevereiro deverá ser encaminhada até o dia 31 de maio. As prestações de contas referentes aos meses de março e abril até o dia 30 de junho e as contas de maio e junho até o dia 31 de julho. A nova edição do TCE itinerante já tem data e local definidos. Na próxima segunda, dia 24, o projeto promovido pela Escola de Contas do TCE estará no município de Itabaiana. Servidores de 14 municípios da região terão acesso a palestras e oficinas. Entre os temas, indicadores econômicos, plano diretor, índice de efetividade da gestão municipal e o novo modelo de prestação de contas do tribunal, o SAGRES. E chegou o momento em que o TCE na TV abre espaço para divulgar o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe! Na sessão da primeira Câmara dessa semana foram julgados 4 processos, dentre relatórios de inspeção, aposentadoria e pensão previdenciária. Na sessão da segunda Câmara foram julgados 40 processos de autos de infração. E no Pleno, o colegiado julgou 18 processos e 5 protocolos. Na pauta, contas anuais, recursos, denúncia, embargos de declaração e representação. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista da Semana, o bate-papo é com a promotora do Ministério Público Estadual, Eusa Missano. O TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade sergipana de Japaratuba, no dia 11 de dezembro de 1943, o radialista e jornalista Reinaldo Moura Ferreira ingressou como conselheiro do TCE em 2001, nomeado pelo então governador do estado, Albano Franco, na vaga que foi aberta com a aposentadoria do conselheiro Tertuliano Azevedo. No TCE, Reinaldo Moura ocupou os cargos de corregedor-geral, vice-presidente e presidente do órgão. Comunicador por vocação, o conselheiro Reinaldo foi responsável pela criação de ferramentas que contribuíram para estreitar a relação do órgão com a sociedade. Entre elas, a Rádio Web TCE e o programa semanal TCE na TV. Ao completar 70 anos, em 2013, Reinaldo Moura deixou a Corte de Contas de Sergipe em virtude da aposentadoria. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Hoje, no quadro Entrevista, o destaque é o direito do consumidor.
E o bate-papo sobre o assunto é com a promotora do Ministério Público Estadual ligada à área, Eusa Missano. Veja. Vamos começar falando sobre um dos assuntos mais polêmicos do último mês, a gente pode falar assim, dos últimos meses, que é a operação desencadeada pela polícia, batizada de Carne Fraca. Operação que gerou impacto econômico terrível do Brasil para o mundo. Aqui no estado também o Ministério Público atuou e atua. De que forma, doutora? Sim, por uma obrigação legal. Assim que nós tomamos conhecimento dos fatos que estavam acontecendo em nível nacional, nós instauramos um procedimento administrativo no Ministério Público, nos reunimos com Vigilância Sanitária, com o MAPA em Sergipe, que é o Ministério da Agricultura, com a Indagro, com representantes do PROCON, né? Embora nós tenhamos aí esse período do PROCON em que o Ministério Público chegou, inclusive, a ajuizar uma ação civil pública para garantir o funcionamento do PROCON municipal, mas mesmo assim convocamos, sentamos à mesa para que a gente pudesse discutir com o comércio varejista. Chamamos as redes de supermercados e sentamos à mesa para definir qual o rumo que seria adotado no estado de Sergipe. Felizmente, as redes de supermercados, elas de forma cautelar e preventiva, elas já tinham retirado das suas prateleiras, das suas gôndolas, os produtos que estavam sob suspeita, daqueles frigoríficos que estavam ainda sob suspeita, mesmo antes da interdição. E o MAPA, então, finalizando a conclusão dessa reunião, o MAPA apresentou todos os CIFs que estavam interditados, que estavam com suspeição. 4 deles mandaram produtos aqui para o estado de Sergipe. Cautelarmente, volto a dizer, o comércio varejista já havia recolhido esse material, mas mesmo assim o Ministério Público pediu que o MAPA, porque esse material foi recolhido por amostragem para que vá ao laboratório, né, e possa informar a população de fato o que está acontecendo. Então, nós estamos aguardando o resultado dessas amostras. É uma situação crítica, o Ministério Público se preocupa muito. Nós temos, no ano passado, nós lidamos com a questão dos agrotóxicos, que ainda nós continuamos com isso, né? Principalmente, foi movida inclusive uma ação civil para que o Estado consiga adquirir um sistema cromatográfico, que é justamente para identificar, Messias, quando existem resíduos de agrotóxico nos alimentos, nos hortifruti granjeiros, né? Então, nós temos agora a carne, agora a questão dos agrotóxicos. Então, é uma situação realmente complicada para o consumidor. Tudo vai à mesa do consumidor. Com certeza. Agora, com certeza. Não existe crime de maior ou de menor monta, porque é tudo atentado à saúde do consumidor. Agora, a gente fala da Operação Carne Fraca, o frigorífico deslizou aqui, carregou a mão ali. E a realidade que a gente vê no dia a dia, especialmente traduzida nas feiras livres. Em carnes que ainda têm origem duvidosa, animais que são abatidos embaixo do pé de pau, como diz na gíria, em abatedouros clandestinos, e que vão à mesa de forma absurda, depois de passar horas, às vezes, sob o sol, em cima de bancas por onde passam também ratos e baratas. Quer dizer, de lá o problema é maior do que o de cá? Não. E o que estamos fazendo para resolver o problema daqui de perto? É uma dificuldade muito grande que nós temos. Veja, você disse há 15 anos há mais de 15 anos que a gente está nessa área de defesa do consumidor e há 15 anos que a gente luta com essas informações para os consumidores, né? Infelizmente, às vezes a gente ainda encontra alguns consumidores que dizem: doutora, a gente prefere aquela carne que ainda está quente na banca, né? A carne é tremenda, imagine. Então, há uma preocupação muito grande. A gente sempre orienta os consumidores nesse sentido. O Ministério Público fez um trabalho, à época a doutora Lilian também estava na promotoria do consumidor, com o pessoal do mercado, aquisição de balcões frigoríficos, mas infelizmente, por uma questão cultural, isso não veio à frente. O Ministério Público continua nessa luta. Para você ter uma ideia, existem ações civis públicas movidas para a regularização de todas essas feiras livres, a maioria das feiras livres existentes na capital, mas é uma dificuldade muito grande, porque infelizmente a gente ainda encontra o consumidor que adquire esse tipo de produto. Como fazer, doutora, numa luta como esta? Se a senhora colocar hoje, o Ministério Público está aí, estamos falando de defesa do consumidor, não é outra coisa. Se o senhor colocar aqui uma mesa, uma banca vendendo carne resfriadas num balcão frigorífico e uma outra vendendo carne exposta, aberta, aquela carne mais avermelhada, fatalmente, na realidade de hoje, o consumidor vai preferir a outra mesa, a mesa imprópria. Como defender quem não quer ser defendido? Não é um imbróglio aí, não é difícil
para o profissional do direito? Todas as questões que nós entramos em embate, onde precisamos primeiro fazer o entendimento da população, né, do ponto de vista mesmo cultural, nós tivemos dificuldade. Né? Porque se a gente não tiver o consumidor como parceiro dessa realidade, por isso que às vezes as mensagens publicitárias elas são tão contundentes e chocam os consumidores. Né? Muitas vezes eles não entendem porque que aquela informação tão chocante, tão incisiva está sendo levada a ele. Mas é por conta desses problemas, porque eles adoecem e não sabem nem o porquê. Então, são realidades que a gente chama a atenção da população. Nós esperamos que agora, com toda essa problemática, né, que ocorreu, os nossos consumidores se atentem para esse fato e colaborem com os órgãos também de fiscalização, porque tudo é feito em seu favor, em seu benefício. Nós temos muitos temas para tratar, vamos tratar só de alguns grandes, porque seriam necessários vários programas. Quero falar de outra grande luta do Ministério Público, que rendeu discussão na Assembleia, que foi a questão dos estacionamentos. Perdemos a luta, doutora? Nós, na verdade, nós aproveitamos legislações municipais, né, mas sempre focados no Código de Defesa do Consumidor, que protege os consumidores com relação a preços variados. Nós tínhamos no mercado de Aracaju, infelizmente ainda temos alguns que insistem nesse sentido, né, o preço por turno. Né? Isso dificultava muito os consumidores que iam ali passar 1 hora, 2 horas, principalmente aqueles estacionamentos nas cercanias do centro comercial, onde há áreas de hospitais, clínicas, onde o consumidor só vai, resolve o seu problema e vai embora. Né? Então, o Ministério Público precisou mover uma ação, realmente, em face da maioria dos estacionamentos aqui da capital, para que houvesse a implementação do fracionamento. Movemos ações contra os 2 shoppings da cidade também, quando houve aquele reajuste lá atrás, onde o Ministério Público entendeu que, como foi muito acima da inflação, deveria ter uma planilha justificando o porquê desse aumento. Inclusive, pedimos que houvesse uma diluição para o pagamento daquele estacionamento, porque as pessoas ficavam involuntariamente em fila e cada minuto que você passa, você está pagando. E você está involuntariamente em fila. Então, algumas dessas situações pontuais, elas foram solucionadas, mas, infelizmente, tivemos, mais uma vez, um aumento recente. Né? Nós não tivemos sucesso na Justiça com relação ao aumento que houve. Né? Por isso, o Ministério Público, então, tem muita cautela nessa situação. Mas o que é possível ser feito com o ajuizamento das ações, com tratativas de negociação, o Ministério Público vem fazendo. Mas a Justiça não atendeu. Não, né? a anterior, com relação ao hoje, o aumento, estacionamento que acontece nos shoppings, por exemplo, em outras instituições, ele está legalizado. Eu tenho uma preocupação muito grande quando se fala na questão da livre concorrência, da livre iniciativa. É lógico que o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para um equilíbrio das relações. Mas a gente tem que compreender que o consumidor ele é parte vulnerável na relação de consumo. Portanto, você que é consumidor, né, que utiliza os serviços de grandes conglomerados, né, a exemplo de shoppings, enfim, de grandes empresas, na verdade, é a parte vulnerável naquela relação de consumo. Então, ela tem que ser protegida, sim, para que você tenha uma relação de equidade, não é? Uma relação equalizada, para que não haja, na verdade, a preponderância de um poder sobre aquele consumidor que precisa utilizar aquele serviço. Então, mas hoje é legal. Pela determinação judicial que nós tivemos na última ACP, movida, inclusive com recurso, infelizmente, a Justiça compreendeu que estava correto, que poderia haver aquele reajuste que foi aplicado. Outra fratura exposta, a gente pode dizer até no consumidor, que é do serviço de saúde, né, é a questão das órteses e das próteses. Aliás, fratura exposta é o nome de uma operação deflagrada esses dias pela Polícia Federal, pela Receita Federal, pelo Ministério Público, no Rio de Janeiro, inclusive, com várias prisões. Esta fratura também atinge consumidores do serviço de saúde aqui no estado, seja da dificuldade com as próteses, seja dos altos preços. O que o Ministério Público já investigou, o que existe de realidade nessa questão, doutora Ilza Missano? Sim, nós temos uma dificuldade muito grande, nós temos uma rede hoje de assistência diminuta. Nós temos 2 grandes hospitais de alta complexidade, né? Mas nós temos um problema grave ainda relacionado à questão do comprometimento de prótese e órtese. O nosso problema não é muito diferente. Nós já tivemos 2 inquéritos civis instaurados, né, com investigações, mas nós temos contratos, muitas vezes firmados, entre as operadoras de assistência à saúde, seguradoras e a rede hospitalar, estabelecendo uma tabela, que é uma tabela superior ao custo de mercado. Né? Isso inibe e muito a ação
do judiciário nesse sentido, porque há um comprometimento, vamos supor, de pagar uma prótese pelo preço de uma tabela estabelecida que é irreal a preço de mercado, então você não pode depois questionar o preço que é lá estabelecido. Mas nós temos esse problema sim, isso tem onerado e muito as operadoras, né, e, consequentemente, os consumidores, a gente tem que pensar nesse sentido. A relação entre consumidor e profissional da área, ela é uma relação de estrita confiança, né, mas nós já obtivemos casos, inclusive, de próteses importadas, né, que você tem um custo semelhante à prótese nacional e sem nenhum tipo de modificação e muitas vezes é imposto pelo profissional. A ANS, ela hoje já determina que você tenha a opção, né, mas nas cirurgias eletivas, de fazer indicação não por marca, mas por tipo, mas nós ainda temos as cirurgias de urgência e emergência, né, e não é só fratura exposta não, viu? Nós temos esse problema na neurocirurgia, na ortopedia, bucomaxilo, então nós ainda continuamos avançando nessas questões, no procedimento de investigação, que o Ministério Público sempre vem se debruçando, pelo menos para a gente conseguir meios de prova ou indícios suficientes para responsabilizar essas pessoas que vêm praticando esses atos de ilegalidade. Doutora Elza, muito obrigado por sua vinda ao programa. Eu que só agradeço, quero lembrar que o seguinte, de lhe fazer essa pergunta, o consumidor sempre teve porta aberta do Ministério Público, é a satisfação tê-la ainda neste comando, porta aberta. Qual é hoje o caminho que o consumidor deve trilhar para chegar ao Ministério Público? Eu ainda gosto daquelas situações como de antigamente. Eu gosto do olho no olho, eu gosto quando o consumidor vai lá, é atendido pelo promotor, a gente conversa, esclarece. Mas hoje ele tem mecanismos mais rápidos, né, que a tecnologia importa, que é justamente a questão relacionada à ouvidoria. Então, todos podem entrar no site do Ministério Público, na página do Ministério Público vai ter lá o linkzinho da ouvidoria. Hoje você pode fazer a sua denúncia através da ouvidoria, pede que seja remetida para a defesa do consumidor, não precisa se identificar, é mantido em sigilo, né? Então nem o promotor de justiça sabe quem é que está reclamando. E aquela denúncia, a partir dali, basta que apresente pelo menos um indício, um início, para que a gente vá retirando esse novelo e a gente consiga uma linha de raciocínio para uma investigação. Mas pode ser feito através da ouvidoria, pode ser feito no prédio do Ministério Público, nos dá muito prazer atender todos os nossos consumidores e pode ser feito pela imprensa e Messias leva para a gente como sempre, né, Messias? Como sempre. Ok, muito obrigado, doutora Elza Messiano. Um grande abraço. Muito obrigada. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes, aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana. Tchau!